Do Buraco da Memória, o TBT do PNB. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. No TBT do PNB desta semana, você vai rever mais uma produção feita pelos alunos do curso de comunicação da UFMT. Uma experiência que eu conduzi de 2009 até 2018 com os alunos de graduação, publicidade, do jornalismo e do radialismo. Neste programa, você vai ver uma experiência que foi conduzida por um grupo de alunos com relação ao Centro Histórico de Cuiabá. Eles produziram uma campanha para falar sobre o Centro Histórico de Cuiabá, para falar do resgate desse Centro Histórico de Cuiabá. Patrimônio de quem? Patrimônio para quê? Esses alunos criaram o chamado Movimento Cuiabania. No TBT do PNB, você vai ver a entrevista com, então, duas alunas, uma aluna de publicidade, a Heloísa Gomes, e a aluna de jornalismo, a Safira Campos. Hoje, nossa colega aqui do pnbonline.com.br e aluna do mestrado do Programa de Comunicação e Poder, o PPG-Com, da UFMT. Safira Campos, como foi a experiência de participar do Agora Quando? Oi, gente. Meu nome é Safira Campos, eu sou repórter aqui no PNB Online. O Movimento Cuiabania era um projeto que buscava trazer o Centro Histórico de Cuiabá para o centro do debate político, justamente em 2016, um ano de eleições municipais. Nosso objetivo inicial e principal foi atingido, porque nós conseguimos conversar com os candidatos e essas entrevistas elas foram divulgadas nas redes sociais e trouxeram para o centro do debate político um assunto tão importante, mas tão preterido no dia a dia, que é justamente a relevância do Centro Histórico de Cuiabá para a sociedade. Foi um projeto que nos abriu muitas portas, porque além das entrevistas com os candidatos, nós participamos do nosso primeiro congresso acadêmico, e a gente estava bem no início da graduação, ainda no terceiro semestre. Então, nós fomos para São Paulo, apresentamos um artigo científico na USP, podemos conversar com vários pesquisadores do Brasil inteiro e levar um pouco da cultura e do Centro Histórico de Cuiabá para esse espaço. Além disso, nós abrimos diálogo com outros cursos da UFMT, porque nós participamos de debates na história, na geografia, na arquitetura. Foi com certeza um projeto que nos abriu muitas portas e do qual a gente se orgulha muito. E para contar um pouco também sobre essa experiência, eu convido a Heloísa Gomes, que fez parte do projeto junto comigo com o Leonardo Corrêa. Oi, tudo bem? Eu sou Heloísa. Estou aqui um pouco para contar para vocês de como foi fazer parte do desenvolvimento, do planejamento e da execução do Movimento Cuiabania. O Movimento Cuiabania surgiu em sala de aula, com uma ideia de colocar em discussão algum tema para os candidatos a prefeito de Cuiabá. E a gente não conseguiu pensar em outro assunto que não fosse o centro histórico. Colocar em discussão um assunto que a gente tinha como tão relevante e que por vezes era deixado de lado. E com ele, a gente conseguiu expandir a nossa visão dentro da comunicação, o que era comunicação. A gente conseguiu conversar com outras pessoas de diversas áreas, conseguindo nos aprofundar no assunto e ver quanto isso é relevante para as pessoas. O Movimento Cuiabania representa muito, continua abrindo portas para a gente e a gente fica extremamente feliz em ter tido a oportunidade de fazer parte da equipe, em ter tido a oportunidade de realizar esse projeto e ser reconhecido por esse trabalho que foi tão importante para a gente. Olá, eu sou a Karina Cabral e está começando o Agora Quando, o seu programa de comunicação feito aqui, na TV Universidade, com direção do professor Dr. Pedro Pinto de Oliveira. Hoje, nós vamos conversar com as alunas de comunicação Fernanda Campos e Heloísa Gomes,
que vão falar sobre cyberativismo, a experiência da militância política nas redes sociais como objeto de pesquisa em comunicação. Fernanda, Heloísa, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Voltamos já, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com a entrevista das duas. Fique com a gente! Estamos de volta com Agora Quando, hoje recebendo as alunas de comunicação Heloísa Gomes e Fernanda Campos, que vão falar sobre cyberativismo. Heloísa, vamos começar pela ideia da pesquisa. Provocar o público nas redes sociais para falar sobre eleição e analisar o processo de comunicação que resultou dessa interação acionada. Como que vocês receberam essa ideia? Nós estávamos na aula do professor Pedro Pinto, de Teoria da Comunicação 2, e foi uma grande surpresa. E a gente se sentiu desafiado pelo professor em criar um tema, encontrar um tema para ser discutido para além das eleições. Então, em discussão com o grupo, nós acabamos chegando à conclusão de que é um assunto que quase nunca é tratado é o centro histórico. Então, nós pensamos em falar sobre ele, em pesquisar sobre isso e acionar aí uma pesquisa em relação ao centro histórico de Cuiabá. Fernanda, e como que vocês e o restante do grupo chegaram a esse tema de falar da importância do centro histórico como um patrimônio de uso público? Como a Heloísa falou, assim, nós quisemos pensar em alguma coisa que não tivesse tanta voz, mas que fosse importante, principalmente para a cidade de Cuiabá. E aí a gente pensou no centro histórico por uma questão do descaso, da insegurança. Então, foi daí que surgiu dessa importância e da noção de que o Cuiabá entende que isso é importante, mas não é debatido. Muito menos no cenário eleitoral. Então, a gente pensou em uma eleição, em um debate que fosse para além daquele período certo de eleição, assim. E quais foram as estratégias que vocês usaram para colocar isso em pauta, colocar em discussão que o centro histórico é importante? Essa é a parte muito interessante, que a gente gosta muito, que a gente tentou fazer o contrário. Então, no lugar de a gente chegar e falar, olha, o centro histórico é importante, você concorda? Não, a gente chegou e falou, não, o centro histórico não é importante. O centro histórico deveria dar lugar a um shopping center, alguma coisa que divertisse o cuiabano, porque o centro histórico é só, como a gente chamou, um resto velho. Então, a gente tentou começar provocando as pessoas, e a interação está muito baseada nisso, na provocação. E aí o cuiabano, né, nessa interação, falou, não, mas isso é importante pra gente, isso é parte da nossa identidade. Então, começou por aí, pela provocação. Heloísa, o grupo não era só vocês duas. Quem mais fazia parte desse grupo? Nós éramos um grupo relativamente grande, então, além de mim e da Safira, tem o Leonardo, que prosseguiu o artigo com a gente, a Ana, o Leandro, o Felipe. Isso. O Felipe Pavani. Eu quero voltar nessa questão da estratégia. Vocês perceberam o impacto com o público? Então, isso foi uma questão muito, muito interessante do nosso grupo, porque assim, a partir do momento que a gente decidiu que a nossa forma de interação ia ser uma provocação, a gente já se preparou para críticas. Então, assim, a gente já falou com algumas pessoas para ver se haveria algum problema. A partir do momento que a gente decidiu que seria dessa forma e começou a fazer as postagens, nós recebemos muitos comentários, muitas pessoas vindo falar com os participantes do grupo para entender o que era aquilo. Porque todos achavam que a gente estava tirando sarro. Porque é inacreditável alguém de Cuiabá falar para destruir o centro. E era exatamente isso que a gente queria. A gente queria que as pessoas falassem, a gente queria que as pessoas vissem que no dia a dia delas, elas não tratavam desse assunto, mas quando era provocada, elas realmente sentiam ali o impacto do centro histórico. Então, foi isso que a gente percebeu as pessoas sendo tocadas por aquilo, pela essa provocação. E teve alguma atitude, assim, que nas redes sociais que chamou mais a atenção de vocês? Alguns comentários foram bem pesados, assim. Algumas pessoas comentaram algumas coisas bem pessoais, assim, e alguns pediram para derrubar a página, que como foi no Facebook, né? Tem como você derrubar uma página. E a gente precisou ir falar com essas pessoas para que elas falassem, não, calma, isso faz parte de um trabalho e não precisa disso. A gente está aqui exatamente para criar essa interação.
E você, teve alguma que te surpreendeu? Eu acho que essa questão foi bem marcante, assim, pra gente, quando veio o comentário de não, vamos juntar todo mundo, vamos derrubar essa página. Então, isso foi muito interessante, mas eu acho que foi até uma das coisas que a gente quis dar ênfase no artigo, a questão da ironia. Então, muita gente perguntou, mas isso é irônico ou isso? Porque realmente, apesar de a gente ter usado uma linguagem bem apelativa, a gente quis deixar no ar se aquilo era sério ou não. Então, muita gente acreditou que aquilo era sério mesmo. Porque essa era a intenção. Então, além disso, teve gente que achou, não, isso só pode ser brincadeira. Essa dúvida foi uma das coisas mais interessantes, porque as pessoas ficaram mesmo questionando se era verdade ou não era. Quando que começou o ponto de virada? Então, foi a partir de um post que a gente falou sobre abandono. Então, a gente postou uma foto sobre abandono, e aí a intenção foi fazer com que as pessoas fossem tocadas por aquela imagem, que era de um casarão histórico de Cuiabá totalmente destruído e esquecido. E aí, depois disso, dessa interpelação, a gente fez um post de esclarecimento, porque fazendo a virada da página mesmo, mostrando a nossa real intenção e mostrando aquilo que a gente já tinha tido como resultado, falando, olha, o cuiabano se importa mesmo com o centro histórico, mas muitas vezes não está no debate. Então, por que não está no debate se é uma coisa que importa tanto pro cuiabano? Então, quando a gente fez essa virada, a gente esclareceu e mostrou que aquilo devia estar mais em pauta dentro desse debate. Eu acho que além das eleições, a população também criar essa conscientização, né, de que o centro ele é importante. Então, a partir do momento que a gente criou essa interação, a intenção também não era só entrar como pauta das eleições, mas também para as pessoas elas entenderem que aquilo é um patrimônio delas, para elas se utilizarem daquilo, para elas ocuparem aquele espaço que é delas também. E que às vezes a população deixa de lado e acaba falando assim, não, são os políticos apenas que têm esse papel, mas a população também tem a voz dela, ela também tem chance de atuar nisso. Exatamente, nós costumamos acreditar que a eleição é um acontecimento e que as pautas das eleições pertencem aos políticos ou aos partidos. Você acha que como que nós podemos mostrar para as pessoas que a eleição faz parte do nosso dia a dia e que deve ser discutida? Uma das formas, acho que, do nosso trabalho foi realmente criar essa provocação e mostrar para as pessoas que aquilo era realmente importante para criar nelas um questionamento, uma dúvida, uma pergunta. E acho que isso, em grande número, isso conseguindo atingir um número grande de pessoas, isso acaba mostrando para os políticos que aquilo é uma pauta importante. Não só para dizer como promessa, mas para se tornar uma realidade, para aquilo se tornar algo palpável, que o centro realmente seja ocupado. Além de outras pautas que foram trabalhadas na aula também, sobre tantos outros conteúdos que a gente vê que não são trabalhados no nosso dia a dia. Então, eu acho que isso é uma construção, é uma coisa que deve ser construída no dia a dia, deve ser montada no dia a dia para que as pessoas elas criem consciência de que aquilo é relevante e importante para elas. Vocês atuaram nas redes, mas também atuaram face a face. Como que foi essa experiência? Foi de uma certa forma parecido com o que aconteceu nas redes sociais. A nossa interação face a face foi, além da gente ir presenciar os problemas do centro histórico e aí registrar e tudo, a gente teve uma segunda etapa, que foi um vídeo que a gente gravou, e aí a gente apresentava 2 imagens. A gente imprimiu as fotos e aí apresentava a imagem a realidade de um dos casarões do centro histórico por dentro, e ele abandonado, toda essa questão. E a gente mostrou e perguntou para as pessoas: o que você acha desse lugar? O que poderia ser feito aqui? Aí as pessoas falaram: não, precisa ser reconstruído, aqui poderia dar espaço a um lugar de vivência. E aí ficava aquela questão: onde é isso? E a gente mostrava a segunda imagem, falou: olha, isso aqui é no centro histórico de Cuiabá. Então elas se mostravam surpresas, assim, elas falavam: então tem que ter mais segurança lá. Então a gente quis fomentar essa questão da ocupação mesmo. A gente quis perguntar para as pessoas, interpelar as pessoas, qual a forma que você ocuparia esse espaço? Por que ele chegou a esse ponto? Ele chegou a esse ponto porque muitas pessoas não sabem que isso aqui que está na foto
tá no Centro Histórico de Cuiabá. Então as pessoas ou não sabem ou ignoram mesmo, por não achar relevante. Mas quando aquela questão é exposta tão claramente, a pessoa se choca e vê, não, isso aqui devia ser ocupado, devia ter alguma coisa aqui bacana. Teve alguma atitude pessoalmente que surpreendeu vocês? Eu acho que de uma senhora, que ela falou assim, não, aqui devia ter uma coisa muito nova, assim, como um espaço de comércio, alguma coisa assim, que ela mencionou. E aí quando a gente falou que era do Centro História, falou, não, então aquilo ali, isso aqui devia dar espaço a um lugar histórico, a um lugar que mostrasse a história de Cuiabá e a importância da história de Cuiabá para o Brasil. Para o militante, é mais fácil atuar nas redes ou nas ruas, Heloísa? Acho que nas redes se torna um pouco mais fácil, porque a gente consegue escolher uma linguagem, a imagem que a gente usa. A gente trabalhou muito com a imagem da nossa página, tentou fazer uma coisa bem legal. Então, acredito que na rede acaba ficando um pouco mais fácil, porque quando você tem um contato com a pessoa, e dependendo da crítica, da fala dela, ou dependendo da sua expressão que você faz, ou algo assim, acaba sendo um pouco mais complicado. Então, acho que na rede acaba se tornando um pouco mais fácil. As pessoas entenderam, de modo geral, que o centro histórico é de uso comum da população? Particularmente, eu acredito que sim, porque as interpelações, as respostas que nós tivemos, foi muito no sentido de, aqui poderia ser um espaço de vivência. Então, eu acredito que as pessoas viram dessa forma, assim, como um espaço a ser ocupado. E elas comentaram esse aspecto. Eu acho que uma das críticas do nosso trabalho também é quanto ao centro histórico ser usado como centro de compras. Não como shopping, mas ali ocupado apenas por lojas, praticamente. E foi uma das críticas que a gente fez no nosso trabalho, de que o centro histórico, às vezes, as pessoas elas não vão lá para ver como aquilo é bonito, como o centro é bonito, para ir aos museus, para ir participar de alguma ocupação, de algum evento artístico. Elas vão para fazer compras, e apenas isso. Então, algumas pessoas até comentaram, falando assim, o centro ele tem que se abrir para a população, ele tem que se abrir as pessoas irem até ele. E não ficar fechado em lojas ou na crítica que a gente fez de criar um shopping. O centro tem que se abrir. Você acha que deu para perceber que estava se perdendo esse processo, essa coisa de cidadania? A cidadania do centro, como? Das pessoas com o centro. A relação. A visão. Porque assim, o que a gente vê hoje, o centro, ele fica abandonado. De noite, ninguém consegue ir ao centro histórico de Cuiabá, porque ele é um lugar escuro, é um lugar ocupado por pessoas que acham que não é legal, por drogas, enfim. E por esse lado, sim, porque as pessoas, elas criticam, mas elas não vão lá, elas não cobram tanto do poder público para aquilo funcionar, para eventos serem feitos ali. Então, acho que é difícil porque acaba se perdendo um pouco, mas o que a gente quer é que as pessoas ocupem e que elas vejam que aquilo é delas e que elas podem ir lá e ocupar e fazer daquilo pessoal mesmo. O que você acha que mais chama atenção hoje na situação do Centro Histórico de Cuiabá? Nós analisamos algumas coisas no nosso artigo. Principalmente a insegurança. Eu acho que é uma das questões principais. Mas essa questão do comércio, ela também é muito forte, porque acaba virando de um centro histórico para um centro comercial. Então, essa ideia foi interessante. Uma das interações que nós fizemos, em duas, eu acho, nós tivemos uma resposta muito inusitada. Acho que foi de duas moças. Elas concordaram com a nossa proposta de derrubar e fazer um shopping. Não, Cuiabá não precisa mesmo de um lugar para ir ao domingo, passear. Então, a gente vê que não é só essa ideia de cidadania que você falou que tá. Não, muitas... Apesar de estar mascarado, então, eu acho que elas viram ali no nosso post, mesmo sendo irônico, e elas não entenderam ou não interpretaram como ironia, elas se viram representadas. Então, esse pensamento, isso é curioso, de uma certa forma, está presente. Exatamente. Porque a gente encontrou duas pessoas que concordaram com aquele absurdo que nós estávamos falando. Absurdo no nosso ponto de vista, mas no ponto de vista delas, não. É engraçado pensar que elas comentaram. Então, pode ter pessoas que não tenham comentado e que concordam. Mas algumas pessoas vieram falar pra mim,
no bate-papo, o pessoal falar, nossa, aquela página é de verdade, porque eu concordo. E eu fiquei, acompanha a página, eu não posso falar nada, só acompanha por lá. Mas assim, tem pessoas que concordam com isso, então é de se questionar. Em geral, esse público que concordava com vocês era um público mais jovem? Era. Todas as pessoas que comentaram eram jovens. Que a gente viu eram jovens. A Heloísa falou dessa questão de ter sido mais fácil na rede social ou na face a face. Eu acho que tem muito por causa disso. Não tem como fugir muito de uma questão de faixa etária. As pessoas que nós convidamos para curtir a página, as pessoas que convidaram pessoas, estão meio assim na nossa faixa etária. Então, a comunicação não se tornou um pouco mais fácil nesse aspecto. Na rua, não. Na rua, a gente interpelava diferentes pessoas, de faixas etárias diferentes, de N coisas diferentes. Vocês também tentaram o contato com os políticos. Como é que foi essa resposta? Mas isso vocês respondem após o intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Agora Quando, o seu programa de comunicação feito aqui, na TV Universidade. Hoje nós estamos conversando com as alunas de comunicação, Fernanda Campos e Heloísa Gomes, que estão nos falando sobre cyberativismo. Heloísa, antes de ir para o intervalo, eu perguntei a respeito da tentativa de conversa com os políticos. Como que foi essa resposta? Então, a gente tentou contactar alguns políticos ou que têm chance de se tornarem candidatos a prefeito e a vereador de Cuiabá. E nós mudamos para o Facebook mesmo, porque quase todos hoje têm uma página no Facebook. E a maioria não respondeu, nem visualizou nossas mensagens. E uns que respondeu foi uma mensagem pronta. Então, assim, demonstra o total desinteresse deles em estar em contato com a sociedade, com o público. E um outro, ele chegou a responder, ele falou que ia conversar com o partido e ver o que ele achava sobre o centro histórico, porque nós fizemos uma pequena lista de perguntas bem simples sobre o centro histórico, e ele não respondeu. Então, assim, nós não tivemos nenhuma resposta dos políticos quanto ao centro histórico. Nós tivemos respostas mais ou menos, assim, vagas. Sabe? Vagas, bem vagas. E, assim, é importante ressaltar que a gente tentou falar com 13 figuras políticas. Não foram poucas. Não foram poucas. E esse desinteresse, ele é muito pertinente, porque... Ele é coletivo, né? Exatamente. É como se não fosse realmente uma pauta a ser discutida, porque os perfis que nós tentamos interação são perfis atualizados diariamente e que ainda assim não se... Todas as nossas perguntas foram visualizadas, mas nós não tivemos resposta. A que nós tivemos foi uma mensagem eletrônica pronta e a segunda foi foi informando que não, a gente vai conversar sobre isso, eu preciso conversar com o meu partido antes, então não é algo assim natural para eles. Então ele, no caso, ele precisou, não, vou conversar com o meu partido para entender a posição dele, do partido para eu, então, e foi uma coisa que chamou muita atenção da gente. E vocês já tinham alguma experiência com militância política? Não, eu ainda não tinha nenhuma militância assim, a gente lê, entre amigos a gente conversa, mas ativista mesmo não tinha nenhuma experiência. E como foi? Foi muito bom, foi de grande aprendizado, a gente conseguiu ver como funciona não só o ativismo, mas também a página no Facebook, mas conseguir criar conteúdo, saber como falar com as pessoas, como tornar aquilo impactante, então foi muito, muito, muito bom. E você, Fernanda, já tinha alguma experiência com a militância política? Não, eu não tinha, e foi, como a Heloísa falou, foi uma experiência muito enriquecedora. A gente aprendeu na prática mesmo. Exatamente. Então, foi fazendo, foi vendo a interação, foi vendo o que não funcionava, vendo o que funcionava. Então, foi muito interessante. Acho que para o grupo todo. E como que foi viver essa ação de militância política para uma pesquisa científica de comunicação?
Outra parte muito interessante, porque no final da interação, no final não, porque a gente ainda mantém a página, então em um certo período a gente falou, vamos coletar tudo isso aqui e aí a gente vai escrever. Então isso foi muito legal, a gente tendo que fazer uma análise diante da teoria e ver que a gente aplicou a teoria foi muito interessante, a gente mostrando que aqueles conceitos de acontecimento, aqueles conceitos que a gente tinha aprendido na aula de Teoria Política 2, se aplicavam ao que a gente fez. E a gente fez de uma forma tão natural, a gente não tinha essa noção que a gente estava aplicando. Não, vamos aplicar esse conceito agora. Não, foi muito natural. E na hora de redigir o artigo, a gente percebeu isso. A gente percebeu a teoria se aplicando nos nossos passos. Para você, como que foi essa experiência? Foi muito bom também, foi muito legal. E é exatamente o que a Fernanda Safira acabou de dizer. Foi porque, assim, é um tema do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E daí, quando você torna isso um acontecimento, a partir do momento que você torna isso um ativismo, e depois você tem que escrever um artigo sobre isso, colocando teorias, colocando a parte teórica mesmo, de várias outras pesquisas anteriores, acaba se tornando algo muito, muito interessante e, assim, diferente, porque é um primeiro contato que você tem de escrever um artigo, pelo menos o meu era o primeiro contato. E daí, quando você coloca isso e você vê isso se encaixando e se tornando algo legal e interessante, é muito bom. E vocês acreditam que o cyberativismo é a melhor forma de trazer o jovem para o debate político? Então, vejo hoje o jovem como... Ele participa muito das redes sociais. Acho que praticamente todos os jovens, ou ele tem um WhatsApp, ou ele tem um Facebook. Então, assim, acaba se tornando meio fácil de conseguir encontrar ele, atingir ele. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar isso numa rede social, ele se vê também pertencente àquilo e vê que ele consegue mudar alguma coisa, ele consegue entender o cenário atual. Então, sim, eu vejo o cyberativismo como uma forma de o jovem participar desse movimento. Você acredita que o cyberativismo se tornou uma ferramenta por causa do descrédito dos partidos políticos? Eu acredito que sim. E eu acredito que o cyberativismo, não só o cyberativismo, mas essa nova noção de comunicação que quebra essa ideia de receptor, emissor e acabou o vínculo comunicacional, então dá uma voz ao jovem. Então ele vê, como a Heloísa falou, ele se vê na possibilidade de ter voz. Então não é só aquela questão de receber as informações. Ele recebe as informações, mas ele formula o próprio pensamento. Ele tem essa possibilidade de formular o próprio pensamento. Então, e discutir ele também, né? Não ficar só para ele demonstrar que ele tem interesse e que ele pertence àquele grupo e que ele se juntando a outros, ele consegue ter uma voz ainda maior. Acho que é uma forma de interação depois de que vocês mesmos tiveram essa experiência de procurar os candidatos e eles não terem nenhuma resposta. Acho que o cyberativismo é a forma de chamar novamente. Porque acho que a partir do momento que você começa a demonstrar que aquilo tem força, acho que eles também começam a ver que não é bem assim. O jovem hoje ele já não é mais tão desinteressado em questões políticas, em discutir. Então, assim, a partir do momento que as pessoas elas começam a discutir, nesse caso, os jovens, através da internet, acredito que fique um pouco mais fácil, fica um pouco mais visual, não sei. Mas acredito que fique mais fácil os políticos entenderem que aquilo que o jovem ele tem voz e tem vez. O ponto central, o ponto de poder de uma eleição é a pauta. É difícil para as pessoas entenderem que a pauta não é pertencente aos políticos, aos partidos, e sim ao povo, ao eleitor? Sim. E a gente vê essa dificuldade, essa ideia, ela não está só na concepção dos políticos, mas da própria população. E isso ficou evidente na falta de resposta que a gente teve. Então, quando de repente, eles perceberam a população, porque a gente se colocou como população, a população levantando uma pauta, não se deu valor. Não se deu valor porque não se tem isso, não se tem esse hábito da população levantar a pauta.
Então, isso que você falou, eu acredito ser muito verdade. Você acha que isso se deve porque a pauta quase sempre não é motivo para o próprio debate político? O que é uma coisa que acontece muito, né? Às vezes a pauta acaba se perdendo em discursos, em falatórios. E a população acaba se vendo um tanto refém, eu acho, disso, e não vê como intervir. Mas eu acho que a partir do cyberativismo, não só do cyberativismo, mas da população em si, de movimentos sociais, as pessoas elas conseguem colocar o que elas acham importante para ser discutido e para ser feito durante os mandatos, né? Então, eu acho que a partir de movimentos da população mesmo, dos jovens, que eu acho tão interessante, eles dizerem o que eles querem, eles terem essa consciência de que eles são formuladores dos questionamentos e que eles podem, eles conseguem. E essa experiência mudou a percepção de vocês? Muda bastante coisa, assim, porque acho que o ativismo em si muda, porque a gente acaba tendo uma consciência de que a gente consegue ter uma voz, a gente consegue fazer com que outras pessoas nos escutem. Então, através das redes sociais, do cyberativismo, a gente vê uma mudança, a gente consegue ver que se a gente quiser, a gente realmente consegue, a gente precisa se unir para isso. E essa experiência mudou para você também a percepção de política? Mudou. E, assim, essa questão da pauta que você falou, ela fica escondida no meio do discurso eleitoreiro também. Porque nesse instante de eleição, muita coisa aparece, então as necessidades da população, mas tudo isso está mascarado. Então a gente vê muitas vezes quem ganha é quem tem a melhor campanha e não quem levanta as pautas mais importantes, quem tem os melhores projetos. Então isso ficou ainda mais evidente diante do trabalho, diante das interpelações que não foram respondidas como a gente achou que ia acontecer. Então essa noção de política, de que a gente também é política, que a gente também pode fazer, o cyberativismo abre a mente no momento que a gente se dispõe a fazer o cyberativismo. A gente entende que a gente é agente político também, que a gente não pode esperar só dos candidatos ou só do vereador, do prefeito, mas a população se mobilizando, ela está fazendo política. Você acredita que essa dificuldade em se colocar a pauta é por causa da dificuldade de ter alguma conversa com os políticos, essa comunicação com eles acabar sendo uma comunicação interditada? Sim, existe essa barreira. Existe, e isso é muito curioso, porque se a gente pensar no conceito, se a gente pensar no que ele está ali para fazer pela população, que o vereador, que o prefeito, que o governador, especialmente nesse caso o prefeito e os vereadores, é colocado essa barreira. Então é como se eles fossem inatingíveis, e eles se mostram inatingíveis no momento que eles não respondem. Então eu acho que tem muito disso que você falou. Acredito também que foi o que foi discutido anteriormente, das pessoas muitas vezes não participarem da política, a população não participar como voz ativa. Então, eles acabam ficando... eu não preciso escutar eles, eu não preciso ouvir a voz deles. Então, assim, é pouco relevante o que vem da população. Então, assim, não tem interesse realmente de responder, não tem interesse realmente de escutar fora da campanha política. Quando é campanha política, isso muda. Mas fora dela, não é necessário. É quase como se fosse isso. São eles que escolhem. Então, eles que escolhem o que vai ser atendido. Então, não são as demandas da população, são as escolhas deles. E depois dessa experiência, vocês pretendem continuar fazendo projetos de militância política? Então, a nossa página, Movimento Cuiabania, no Facebook, ela continua. Nós demos prosseguimento a ela, a outras postagens, nós continuamos também com o artigo. Então, assim, a gente viu que é algo interessante e que é algo que precisa ser levantado. Então, sim, acaba tendo uma vontade de continuar, assim, de prosseguir com o projeto. E você, Fernanda? Sim, inclusive a página hoje ela se volta principalmente para apresentar curiosidades sobre a cidade de Cuiabá, sobre o centro histórico. E aí a gente tenta continuar esse debate, a gente pede sugestão. Então, eu acho que o cyberativismo ainda vai continuar por um bom tempo e
E a gente quer só aumentar esse debate. A gente quer Aumentar fazer, ainda mais, né? a gente quer fazer com que a população, com que seja uma pauta eleitoral mesmo, uma pauta para esse momento de eleição, na verdade, que ela se concretize, que coisas aconteçam para o Centro Histórico. Para fechar a nossa entrevista, como que foi a experiência de participar do Agora Quando? Eu gostei muito, eu adorei conhecer a TVU, foi muito bom, assim, para mim. E para você, Sim, Heloísa? sim, foi muito legal, muito interessante participar, ver o nosso projeto sendo colocado como pauta de um programa, achei muito interessante. Muito obrigada pela presença, Obrigada a você. Heloísa. Muito obrigada, Obrigada. Fernanda. O Agora Quando fica por aqui. E na semana que vem voltamos com mais entrevistas para você. Do Buraco da Memória, o TBT do PNB.